E aí, pessoal que quer aprender a mexer com Postman, tudo bem? A gente já tem uma série de vídeos sobre Postman aqui, e nesse daqui a gente vai falar sobre o PostScript. São aqueles testes que a gente faz depois que é executado a nossa requisição do Postman, beleza? A gente já fez uma série de vídeos aqui sobre Postman, a gente já criou endpoints aqui, a gente já criou toda uma collection para trabalhar com o Server REST. Então, se você não viu isso ainda, corre lá, porque a gente vai precisar muito do Server REST para o que a gente for fazer aqui. Beleza? Então, antes de sem mais delongas, né, vamos começar. Aqui então para o meu Postman, o que a gente vai fazer? Eu estou aqui com o meu Server REST aberto, a gente vai trabalhar em cima da collection de usuários. Então aqui só rapidamente, para colocar todo mundo na mesma página, a gente tem uma collection com 4 endpoints aqui, que ela faz basicamente o CRUD de usuário, tá bom? Ela cria, ela lê, ela atualiza e ela deleta. Isso que já foi criado, a gente tem aula disso, a gente tem uma playlist completa só disso, beleza? Então confere lá, viu? Não deixe de conferir. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente já aprendeu o que é o pré-request scripts quando a gente mexeu com o Faker API, né? Eu fiz uns vídeos aqui sobre o Faker API também, e a gente conseguiu ver que a gente consegue executar coisas antes do teste, a gente consegue setar variáveis, a gente consegue fazer um monte de coisa, a gente consegue apagar variáveis, até criar mais coisas, fazer mais validações, enviar requisições aqui no pré-request scripts. No PostScripts, o que a gente quer um pouco diferente. Dá pra gente criar variáveis, dá pra gente fazer essas coisas assim, igual no pré-request scripts, mas o mais legal aqui é a gente fazer testes, pra gente realmente validar, a gente ter nosso Postman rodando de maneira automática. Então, como que vai funcionar isso aqui? Deixa eu primeiro apagar esse registro. Apagou? Beleza, apagou. Então tá, quando a gente executa, né, o Postman, a gente consegue executar várias requisições de uma só vez. E se a gente não tiver alguma validação, a gente vai ter um 200 aqui, beleza, vai ter esse message ID aqui. E pronto, mas quem que vai estar validando isso? Vai ter alguém lá falando assim, ó, deu 201, mas eu queria era um 400, tá errado. Não, não vai ter ninguém se você não colocar algo para validar. E o algo para validar é a parte de teste, tá? Então como funciona essa parte de teste? Deixa eu tirar isso daqui, beleza. Seguinte, a gente tem esse lado aqui a gente tem essa parte aqui do lado, deixa eu tirar minha câmera aqui também. E essa parte aqui do lado ela dá uma ajuda com algumas requisições que a gente, não requisições, né? Ela dá uma ajuda com comandos com código JavaScript, que é o que a gente usa aqui, para a gente conseguir validar, beleza? Deixa eu tirar não tanto isso também, porque tá pagando aqui ó, as minhas redes sociais aqui. Inclusive, ó, se você não me segue nas outras redes sociais, segue lá, beleza? E seguinte, desse lado aqui a gente vai ter meio que uma ajuda para enviar requisições, para enviar comandos, para enviar um monte de coisa, tudo em JavaScript, tá? Quem não consegue mexer com JavaScript, a gente consegue ter essa ajudinha aqui. No entanto, a gente tem bastante coisa na internet também, então vai ficar tranquilo. Foi inclusive esse vídeo que vai ter na internet. Então, ó, beleza. O que a gente consegue fazer aqui então? Essas duas linhas aqui, a linha 1 e 2, ela já estava aqui, porque a gente precisa dela, porque é justamente o que vai criar a nossa variável user ID para a gente conseguir fazer a autenticação e tudo mais, depois a gente criar o nosso usuário, já que a gente precisa disso aqui, né, para conectar e tudo mais. Isso aqui já tinha feito, beleza? Nas outras aulas. O que eu fiz de novo foi esses 3 testes aqui, e eu quero mostrar para vocês como que funciona isso. Beleza. Qual que é a sintaxe da parte de teste? A gente tem que escrever então pm.teste. Aí a gente vai abrir parênteses, né? A gente vai colocar o nosso nome do teste aqui, nome do teste. E aqui a gente vai digitar uma vírgula, né? Function, para a gente colocar uma função. Parêntese novo e depois abre e fecha colchetes para a gente colocar tudo que a gente quiser e tem que ter ponto e vírgula depois. Isso aqui é basicamente uma sintaxe simples do JavaScript, tá? Aqui não tem tanto segredo. Se você não tem muita familiaridade com o JavaScript, talvez seja um pouco mais difícil, mas caso contrário, você vai tirar isso aqui de letra, tá bom? Eu mesmo que mexi pouquíssimo com JavaScript, consegui com alguns exemplos, pegar uma coisinha ali, pegar outra coisinha ali, é bem simples mexer nessa parte aqui, tá? Então, beleza, deixa eu comentar, deixa eu apagar isso aqui, beleza. Tá. O que é o primeiro teste que eu fiz então? Eu propus alguns testes aqui, tanto pro post, pro get, pro put, pro delete, e vamos lá. O que eu fiz aqui então?
O primeiro teste, então, eu coloquei o nome de status codes e is201, né? Esse aqui é só o nome, beleza? E a validação que eu tô fazendo é aqui, ó. Então, pm.response to have status 201. Aí, essa sintaxe aqui, você vai ter que quebrar a cabeça um pouco, vai ter que ir pesquisando, ou de você conseguir mexer na hora, conforme você vai digitando, o próprio Postman vai te dando algumas ajudas também, beleza? Mas esse primeiro aqui é pra gente validar, que vai dar um 201, tá bom? Então, ó, ele deu 201, ele pegou e passou no teste. Ah, esse aqui deu problema, não sei por quê, porque eu tava excluindo alguma coisa. Vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse usuário, excluir, aí eu vou criar ele de novo, beleza, ó. Então, mostrou um 201 e passou aqui. Agora, se eu quisesse, por exemplo, esperar um 202, 203, tá? Deixa eu apagar esse usuário, executar novamente, e aqui ele mostra o erro para mim, tá? Então, ele não para nesse erro, tá bom? Ele pega e executa todos os de baixo, mesmo que o primeiro tenha falhado. E, e é isso. Então a gente viu aqui que a gente mostrou que o erro foi 203, mas eu queria 201, tá? Na verdade deu 201, mas eu queria 203. Então, beleza, é isso daqui. Mas aqui tá tudo certo, né? Porque a gente queria era 201, tá? Beleza, o próximo teste que eu propus aqui é só uma validação de mensagem, para vocês verem como funciona a parte de validação de mensagem também. Então aqui eu vou ter agora um pouco diferente, né? Eu vou ter um pm.expect e eu já tinha pegado o JSON response, né, aqui em cima. Então eu posso usar dessa forma para conseguir pegar todo o response que a gente teve, beleza? E põe um ponto na frente para mostrar a mensagem, né? A mensagem porque é a chave que eu quero validar, né? Se eu pegar e vir aqui, eu tenho duas chaves, mensagem e ID. Então eu posso fazer isso, então JSON response.mensagem e o toEqual para ver se é igual. E eu ponho o texto que eu quiser validar aí sem problema nenhum, tá? E por fim o teste do post, a gente tem a validação do ID não ser null. Aí eu fiz da mesma forma que esse anterior e eu só coloquei o undefined. A gente tem um undefined, eu acho que dá para usar null também, quando a gente tem uma coisa que é nula no post, mas segundo as minhas pesquisas é melhor usar o undefined, tá bom? E nesse caso aqui ele vai sempre passar, né? Beleza, agora o mais legal aqui é no get, tá? No get a gente consegue fazer bem mais testes. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é uma outra forma da gente conseguir pegar o nosso JSON. A gente usou esta forma aqui, ó, né? Aqui no anterior. Mas essa outra também funciona. E o que é essa outra aqui? É eu pegar um pm.response.json. E acaba que isso aqui não vai ter diferença nenhuma, tá bom? Vai funcionar da mesma forma. Eu posso inclusive executar esse get aqui. E executando ele, eu vou abrir meu console. Antes disso eu vou limpar meu console e agora eu vou executar ele de novo. E ó, tô vendo que eu recebi duas requisições aqui e são exatamente a mesma coisa, tá? Então sem tirar nem pôr a mesma coisa. Então esses dois funcionam da mesma forma, tá bom? Dito isso, eu vou pegar e vou usar deixa eu ver, JSON Response que eu estou usando, né? Que era o mesmo da passada. Então, enfim, deixa eu executar de novo. Beleza. Quais testes eu estou fazendo aqui? Deixa eu tirar isso aqui. De novo, validação de 200. Então, tranquilo. Estou fazendo agora a validação de e-mail e password. Eu passei hard-coded isso aqui quando eu fiz a requisição, né? Então, tá aqui no código. Talvez poderia estar invariável, coisa do tipo. É uma discussão diferente. Mas como tá hard-coded aqui, eu peguei e coloquei a validação hard-coded também, beleza? Então, ele vai validar se o EUQA é teste e o QA, é o que eu estou esperando. Então, se eu colocar um aqui e um aqui, vai ser diferente, executar, vai falhar, tá? Vai falar, ó, falhou nessa requisição aqui. Aí, nesse caso aqui, como está dentro do teste, que a gente está fazendo várias validações dentro do mesmo teste, falhou na primeira, ele nem passa para o segundo. Igual a gente conseguiu ver aqui, ó. Ele falou que falhou nessa primeira aqui, ele nem mostrou nada da segunda. Então, e agora o último, e não menos importante, qual que é o legal desse último aqui? A gente também está fazendo uma validação, tranquilo, PM expect, só que a gente está pegando o ID. E qual que é a parada do ID? O ID, a gente colocou ele numa variável de ambiente, né? A gente pode ver aqui, ó, que ele tem o user ID numa variável de ambiente. Então, não seria melhor a gente pegar e validar
O que aconteceu aqui, na verdade, nem é que seria melhor, é o que a gente precisa fazer, tá? Então a gente precisa validar esse campo aqui com algum outro lugar que tem esse mesmo valor. E é um valor randômico, que esse valor vai se alterando a cada vez que a gente executa. Então a gente precisa de uma maneira mais dinâmica de pegar isso, né? E qual que é a forma de fazer isso? Vai ser a gente pegar a variável lá do nosso environment variables. Porque toda vez que executa, ele cria a variável e joga lá para o environment variables. Então, dessa forma, a gente buscando lá, a gente consegue validar com o que está mostrando aqui para a gente. Então, assim, é isso que a gente vai fazer. E como que a gente vai fazer isso? No texto, da gente, de vez em a gente colocar um texto para a gente validar aqui, ó, olha só a diferença. A gente vai usar um get variable, que é este daqui, ó. Quer ver? Ó? Deixa eu dar um enter. É o get variable aqui, ó. Que a gente inclusive já viu nas aulas anteriores de criação de variável, de leitura de variável e de pré-request script. A gente viu isso lá já, tá bom? Então, aí a gente consegue usar isso daqui, ó. Então só fala, ó, pm.environment.get e ele vai ser igual, né, a esse response ID aqui, ele tem que passar. Aí fazendo isso, ele pega e deu certo, né? Então nosso teste passou. Obviamente são testes simples, né? Mas a gente consegue colocar muito mais coisa aqui para deixar nosso teste mais poderoso, né? E um outro exemplo aqui, né? Vamos fazer aqui agora com vocês é o do put, né? O put, ele vai pegar e vai atualizar o nome. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, eu vou copiar todos esses testes para cá. E eu vou executar novamente e ele só vai me mandar um registro alterado. Beleza. Então não vai ser nesse lugar que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que, por exemplo, trazer o get para cá. Criar uma cópia. Deixa eu dar um Ctrl E aqui. E vai ser um checar mudança do usuário. Escrevi errado, né? Vamos lá, checar mudança do usuário, beleza. O que eu vou fazer aqui então? Aqui eu vou então deixar só a mensagem, que vai ser essa daqui. Então vou apagar esse. Eu vou deixar só o message, que vai ser essa daqui. Então vou copiar, trazer isso para cá. Apaga isso aqui também, né? Que eu não vou precisar. Isso aqui é um to-equal, vou ter que mudar esse nome, né? Validação de mensagem. De sucesso, né? De sucesso. Beleza, aqui vai ser um 200 e tá, show. Então eu posso copiar isso aqui, dar um executar, né? E deu 200 e executou. Beleza. O que eu vou fazer nesse aqui agora? Já copiei para cá. Eu quero pegar e validar. Ó, beleza, executei e deu erro nesse aqui no teste 2, né? Porque, ó, é um 1. Então o que a gente vai fazer? Basicamente só isso aqui, ó. Pronto. Passou. Entendeu? Então, e com isso a gente conseguiu validar a nossa alteração aqui, a gente buscou ela aqui e a gente pegou e validou. E a gente pode fazer a mesma coisa com o 200 aqui, né? Quando a gente exclui o nosso usuário, a gente dá um 200 e a gente tem essa mensagem escolhida, recebida. Vamos então copiar isso daqui. Eu não preciso desse... Ah, posso deixar, isso não tem importância não. Tá comentado mesmo? Então aqui eu vou ter um 200, um OK. E aqui eu posso copiar aquela outra mensagem também, né? Quer ver, ó? Esta daqui. Pode ser essa daqui. Vou copiar ele. E vou levar para cá. E aqui vai ser um expected mensagem. Message. E eu vou colocar esse texto aqui, ó. Registro excluído com sucesso. Esse aqui não vai ser um get, não. Apaga isso, põe as aspas, escreve o texto. E belezinha. Vai passar, passou. Agora, se eu executar de novo, como não tem mais o registro de usuário, ele vai falhar, né? Ó, ele falhou. Aí tá tranquilo. É o que a gente pode fazer, a gente pode pegar e vir aqui, ó. E não tem essa função? Tem. Aqui, ó. Vou colocar um. Ah, porque a collection tá. Ah, é esse aqui, isso mesmo. Eu posso pegar e vir aqui, ó, e dar um run collection, tá? Aí eu posso pegar e executar tudo uma vez. E passou. E simples assim. Ele mostra aqui que eu fiz todos os meus testes, tá? Isso aqui é bem legal.
A gente vai ter aula depois falando sobre toda essa parte aqui. Mas aí com isso aqui eu consegui executar tudo de uma vez, ele validou meus testes, ele mostra que os testes passaram, beleza? Então é isso daqui que eu queria mostrar para vocês, da parte de testes lá no Postman. Depois vocês ficam à vontade aí para dar uma conferida nos outros endpoints que a gente tem e fazer os testes para eles também, beleza? Então é isso e até a próxima.